dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre análise dos dados, nós estamos chegando na parte final da produção do artigo científico, então a análise dos dados é essa parte que fecha, dá o suporte mesmo do artigo. É a parte mais importante do trabalho, né, do artigo científico, é a análise dos dados. Não tem artigo científico sem análise de dados. Ou seja, não tem artigo científico sem resultado e discussão. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque existe, às vezes, um equívoco de que só fazer o referencial teórico você já escreveu o artigo. E isso não acontece. Se você mandar um trabalho, pode ser qualquer nível, TCC, artigo científico, dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, só com referencial teórico, sem análise dos dados coletados, seguramente seu trabalho vai ser reprovado. Então, por isso que a análise dos dados é a parte mais substanciosa do artigo científico. É a parte que a gente tem que ter mais cuidado na hora da escrita, é a parte que você vai ter que ter mais atenção na hora de escrever e, principalmente, é a parte que precisa de maior interpretação por parte do autor. Por isso que ele é um pouco mais complicado. Então, o que são esses dados? O que nós vamos analisar? Como é que a gente vai fazer isso? Os dados vão variar de acordo com o tipo de trabalho que você está executando. Então, é por isso que fazer análise de dados, ele depende de muitas escolhas que você fez antes, lá no pré-projeto. Vocês lembram que quando eu falei para vocês, quando você estava organizando a metodologia, eu disse, tome cuidado com a escolha metodológica que você for fazer, porque essa escolha metodológica vai interferir diretamente na análise dos dados que vocês vão coletar. Então, a análise dos dados que a gente vai trabalhar, ela depende das escolhas metodológicas que você fez. Por isso que na organização do artigo, o resultado e a discussão, que são as análises de dados, devem vir após a metodologia. Isso é uma regra básica, uma regra simples de formatação de artigo, porque quem vai ler o artigo, ele vai ler a introdução, referencial teórico, metodologia, e aí ele já vai cair nos resultados. Porque para ele entender o tipo de resultado que você vai apresentar, ele primeiro tem que saber o tipo de metodologia que você resolveu escolher. Então, essa análise de dados nada mais é do que os resultados e discussões, que é a parte do trabalho onde você vai apresentar, comentar, interpretar tudo que você coletou na sua pesquisa. Algumas pesquisas científicas, esses tópicos, eles vêm separados. Um tópico só de resultado e um tópico só de discussão. Eu, particularmente, acho que é melhor você colocar junto resultados e discussão. E aí você já vai apresentando os resultados e logo abaixo você já vai discutindo esses resultados. Você já vai explicando esse resultado. O que é essa discussão? A discussão dos resultados diz respeito a você fazer um contraponto entre o assunto que você leu no referencial teórico, que você escreveu no referencial teórico, e o que você achou na sua coleta durante a sua pesquisa. Porque algumas vezes o que você leu, pesquisou sobre um assunto e escreveu no referencial teórico, na hora que você vai para a coleta da pesquisa, existe um choque completo do que o que a literatura diz e o que a pesquisa apresenta. E isso é bom, isso não é ruim não, isso é bom. Porque aí tem margem para você interpretar os dados que você coletou à visão, à luz do referencial teórico que você escreveu. Então, isso é importante também. Por isso que eu acho mais interessante, particularmente, colocar resultados e discussão tudo junto no mesmo tópico. Facilita a leitura de quem está corrigindo o trabalho,
facilita a interpretação de quem está escrevendo o trabalho, porque você já vai vendo os resultados, já vai fazendo a interpretação da discussão, e facilita também o trabalho inteiro, a organização do trabalho, porque você vai lendo introdução, referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, tudo junto, porque se vier separado, pode ser que o resultado apareça numa página, a discussão venha nas páginas seguintes. Aí quem está lendo vai ficar lendo o resultado aqui, aí tem que puxar não sei quantas páginas para ler a discussão daquele resultado. Então isso às vezes atrapalha. Por isso eu acho mais interessante colocar os dois juntos. Na maioria dos artigos que vocês vão pesquisar, ou na maioria dos artigos que tem, sempre aparecem esses dois juntos. Salvo algum programa que exija o resultado separado da discussão em tópicos distintos. Mas é mais interessante você colocar os dois no mesmo tópico. Então, esse resultado e essa discussão é a parte que a gente mais bate cabeça mesmo. Aqui é aquele momento que a pessoa fica quase correndo doida. Se até agora não correu doida, aqui é o momento que a pessoa vai ficar ter que ter um pouco mais de dedicação para escrever o trabalho. Porque a ideia aqui é fazer uma interpretação. E aí é que é o grande problema. Você interpretar alguma coisa que você leu necessita de muita leitura prévia sobre o assunto que você está interpretando. Vamos dar um exemplo. Eu estou falando sobre... Tinha um trabalho lá que fala, o trabalho de vocês, se não tiver mudado, né? Falava sobre reflorestamento. E aí imagina que no resultado que você encontrou um dado que diz que o Brasil é o país que menos faz reflorestamento. Como é que você vai explicar isso na discussão? O dado está lá, o Brasil é o país que menos faz reflorestamento no mundo. Como é que você pode explicar isso se você não tiver uma leitura prévia sobre as políticas de reflorestamento, como é o processo de reflorestamento, o que é que acontece para haver um reflorestamento, quais são as etapas que são necessárias para você constituir um processo de reflorestamento. Então, fazer essa interpretação precisa bater cabeça. Precisa ter várias informações que você deve ter encontrado no referencial teórico. Então, interpretar dado é você confrontar o referencial teórico que você pesquisou em artigo, livro, jornal, documentos, qualquer fonte que seja confiável. E nesse confronto, você fazer o contraponto com o material que foi coletado. Por isso que a interpretação é algo muito particularizado, depende muito do indivíduo. E isso é o que eu disse, que tem que ter um pouco mais de dedicação, porque não é fácil interpretar uma coisa. Você pode interpretar uma coisa de maneira errada. Se você não tiver uma base teórica consolidada. Vou imaginar que tem algum aluno que está dividindo o trabalho com o outro. Só que apenas um aluno está lendo os textos. O outro não está lendo nada, não faz nada. O outro é só a cangaia. Aquele que é arrastado, né? Como é que esse aluno que não lê nada, não tem nenhum contato com o referencial teórico, ele vai conseguir fazer a interpretação de algum assunto que ele encontrou na coleta da pesquisa dele? Não vai dar certo. Porque ele não tem base teórica para interpretar esse assunto. Por isso, da necessidade de você ler no referencial teórico. Por isso, da necessidade de você fazer questionamentos, bater cabeça, pensar, tentar entender como é que aquele conhecimento foi produzido e, principalmente, absorver esse conhecimento. Você vai ter que aprender sobre aquele assunto. Porque se você não aprender sobre esse assunto, você não vai conseguir fazer essa interpretação. A análise dos resultados serve para que você seja capaz, e isso é a parte mais importante do resultado e da discussão. É nesse momento que você vai conseguir testar a hipótese
e resolver o problema que você traçou no seu projeto de pesquisa. Então, na hora que eu tenho um referencial teórico e na hora que eu tenho resultados coletados na minha pesquisa e faço a confrontação entre o referencial teórico e o que eu encontrei na minha pesquisa, é nesse momento que eu tenho condições de dizer, olha, a hipótese que eu levantei é falsa. Vamos voltar ao exemplo do reflorestamento. Vamos imaginar que na minha pesquisa eu imaginei que para cada 5 metros eu necessitaria de 2 árvores. Porque lá, se eu me lembro, era um modelo matemático que ia ser construído para a quantidade de árvores colocadas por reflorestamento. Então vamos imaginar que eu levantei a hipótese que para cada 5 metros só são necessárias 2 árvores. Só que no referencial teórico que eu pesquisei sobre reflorestamento, ele trouxe uma informação de que para cada 5 metros, para cada metro de reflorestamento, é necessário colocar uma árvore. Ou seja, para cada 5 metros, eu necessitaria de 5 árvores. Por conta disso, na hora que eu for testar esse modelo matemático, que eu for coletar os dados dessa pesquisa, eu vou observar que a quantidade de árvores aquela área estabelecida, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 30 quilômetros, ela não está de acordo com o que o referencial teórico diz. Porque o referencial teórico diz que eu preciso de uma árvore a cada metro. E eu medi lá aquela área, a área tinha 30 metros e eu só encontrei 20 árvores. Significa dizer que o processo de reflorestamento daquela área não está correto, porque está faltando 10 árvores. Então eu vou negar a hipótese que eu construí. E aí eu vou resolver o problema que eu levantei. Qual foi o problema que eu levantei? Quantas árvores são necessárias para promover um reflorestamento adequado? Então, eu só consigo fazer isso a partir da coleta dessa pesquisa, a partir da coleta dos dados que eu quero para responder essa pesquisa. E essa coleta depende, obviamente, a interpretação dela depende do referencial teórico que eu já absorvi, do entendimento do assunto que eu tenho. É nessa parte do trabalho também que você deve exercitar a sua interpretação. E aqui é aquele momento que a pessoa tem que ficar mesmo debruçada no computador, e aí você vai escrever, vai apagar, vai escrever, vai apagar, até você chegar numa escrita que eu diga, essa aqui tá boa, essa aqui deu certo. Consegui fazer a interpretação correta, porque eu estou entendendo o que é que eu quero dizer para os outros. É importante você entender que o seu trabalho é um trabalho de domínio público, e pelo fato de ser um trabalho de domínio público, você tem que escrever de uma maneira que todo mundo consiga entender o trabalho. Então não adianta você colocar expressões que somente você saiba, porque os outros que vão ler o trabalho não entendem. Como, por exemplo, gíria. Não se pode escrever gíria em artigo científico, porque gíria ou dialeto de algum local, de alguma localidade, é pertencente somente àquela localidade. E as outras pessoas que estão lendo não entendem isso. Então, é necessário fazer esse exercício de interpretação. É necessário fazer isso. Como é que eu faço a análise desses resultados? O processo é bem simples. Primeiro, você vai identificar, apresentar, explicar, relacionar e concluir alguma coisa que você está pesquisando. Isso aqui vai depender do seu projeto de pesquisa. Se eu, no meu projeto de pesquisa, quis identificar como é que é a construção de uma brinquedoteca com material reciclado para jogos matemáticos, aí durante meus resultados eu vou explicar como é que a gente fez essa brinquedoteca. Primeiro eu peguei o material reciclado, depois eu fui analisar que tipo de jogos eu ia produzir, depois eu juntei os alunos da turma e fiz uma oficina,
expliquei como era a produção. Por último, eu fiz a produção dos jogos e aí a gente testou em uma sala fazendo a aplicação dos jogos. Então, eu vou explicar o resultado da minha pesquisa. Mas aí, as outras pesquisas, eu posso identificar, posso apresentar alguma conclusão, posso concluir alguma coisa, posso fazer algum tipo de relação entre um assunto e outro. Então, os resultados, eles servem e eles estão atrelados a resolver o problema da sua pesquisa. A primeira pergunta, problema que você construiu lá no seu pré-projeto. É necessário você observar o roteiro para as pesquisas, porque nós temos dois tipos de pesquisa. Nós temos as pesquisas teóricas, que são aquelas pesquisas direcionadas apenas para a revisão de bibliografia, que são bem mais complexas, bem mais complicadas, bem mais demoradas, porque elas precisam de um tipo de tratamento que a gente chama de meta-análise. Meta-análise é quando você pega tudo que já foi produzido sobre aquele assunto, publicado, escrito, e aí você vai analisar tudo que já foi escrito sobre aquele assunto e dar o seu parecer. Se aquilo está certo, se aquilo está errado, se aquilo não está errado. Então é um negócio que não é fácil. Claro que no nível que a gente está trabalhando aqui, né, que é só um artigo científico simples, a gente pode fazer uma pesquisa bibliográfica, sim, sobre um determinado assunto. Porém, você vai ter que ter muita fonte de pesquisa. No mínimo 30, 40 artigos, para que essa revisão de bibliografia tenha algum valor científico. E detalhe, para fazer essa pesquisa teórica, bibliográfica, você vai ter que fazer um corte histórico. Vai ser do ano tal ao ano tal. Então é um negócio que às vezes é um pouco mais dificultoso. E tem a pesquisa empírica, que algumas pessoas conhecem como pesquisa de campo, que é aquela pesquisa que eu vou averiguar alguma coisa na prática, vou lá ver o que é que eu quero descobrir. Esses dois tipos de pesquisa, o roteiro que eu vou apresentar para vocês serve para a mesma coisa, para os dois. Então, no trabalho teórico, é aquele que tem um procedimento apenas de pesquisa bibliográfica ou documental. E aí, como eu disse para vocês, uma pesquisa bibliográfica, ela necessita de muito material para ela ter alguma validade. Você não pode pegar só 2 artigos e dizer assim, estou fazendo uma pesquisa bibliográfica sobre esse assunto. Não, 2 artigos não é nada dentro do universo bibliográfico que você está querendo pesquisar. Então, aqui a gente começa a pensar de 10 artigos para cima. Ainda estou sendo bom, viu? Porque o ideal seria a gente, dependendo do assunto, fazer um cálculo estatístico, um cálculo amostral. Que se você imagina um assunto que tenha 1000 artigos publicados sobre esse assunto, no mínimo você tem que ter, para a sua pesquisa bibliográfica, 70% desses artigos lidos. Então, geralmente, a gente faz o cálculo amostral nesse sentido. Por isso que ela é mais difícil de ser realizada. Mas a pesquisa bibliográfica é importante para dar suporte à pesquisa empírica, porque é na pesquisa bibliográfica que eu vou escrever o meu referencial teórico. E aí sim, no referencial teórico, eu não tenho que pegar tantos artigos. Eu posso pegar apenas alguns que me dêem um direcionamento, uma solidez de entendimento do conteúdo, para quando eu estiver na minha pesquisa empírica, eu entender o que é que eu estou fazendo. A pesquisa documental segue a mesma lógica, só que aqui é um pouco mais complexo também, porque aqui a gente vai trabalhar com documento, e esses documentos podem ser documentos históricos, e aí vai precisar de um protocolo de pesquisa histórica, que é algo bem mais complexo, que não vale nem a pena a gente explicar aqui no momento, porque é um negócio que precisa de muito cuidado científico, para que você não caia em erro. Porque o documento histórico, como o nome está dizendo, ele faz parte de uma documentação que foi guardada durante o período histórico do passado. Toda história ela tem 3 versões.
ela tem a versão de um lado, a versão do outro lado e a versão verdadeira. Dependendo da pesquisa que você vai fazer em documento histórico, corre o risco de você tirar conclusões equivocadas. E aí você assume uma postura errada a partir do documento que você leu. E esse documento que você leu pode ser errado. Não é que ele seja errado, mas ele foi construído com o intuito de mostrar uma versão da história. Então, por isso que fazer pesquisa documental necessita de um tratamento historiográfico que os historiadores conseguem. Mas quem não tem muita afinidade com essa área da história, às vezes cai em algum tipo de armadilha nesse processo. É uma pesquisa que necessita de muita leitura mesmo, porque você vai ter que se debruçar em muitos documentos esses que às vezes é uma leitura que você não domina, que não faz parte do seu linguajar normal, habitual, e isso causa um certo desconforto. E o trabalho empírico é aquele que tem um procedimento do estudo de caso. Você vai estudar alguma coisa que você está querendo descobrir. Esse trabalho parte de um projeto de pesquisa de campo. Você vai até algum local para pesquisar alguma coisa que você está querendo descobrir. Esse estudo de caso, mais à frente, hoje aí nessa aula, eu vou mostrar para vocês todas essas divisões de trabalho que tem, todas as divisões de estudo que tem. O estudo de caso é apenas um dos tipos de trabalho que a gente pode fazer do ponto de vista da pesquisa empírica, da pesquisa de campo. Mas o estudo de caso eu considero o tipo de estudo mais fácil de ser executado, porque eu só vou observar um único caso ou alguns casos que se repetem sobre o mesmo conteúdo. Então é por isso que eu considero o mais simples para a gente trabalhar. Essa pesquisa empírica é necessário que o pesquisador vá até o local, por isso que chama pesquisa de campo, ele tem que coletar dados de um determinado grupo de pessoas ou de um determinado grupo de indivíduos ou de uma determinada situação, de uma determinada localidade. É necessário que haja uma amostra a ser pesquisada. Desse universo amostral, o pesquisador vai escolher aquilo que ele quer pesquisar, que ele quer averiguar, para conseguir resultados suficientes para resolver o seu problema. Por isso que essa pesquisa de campo, ela demanda também um pouco mais de cuidado, porque você vai ter que ir até o local. E aí também vai ter que ter um pouco mais de trabalho nesse sentido. Para a gente começar a falar sobre essa análise, como é que a gente vai fazer para escrever tudo isso que eu acabei de dizer para você? Do ponto de vista teórico, você simplesmente vai descrever o que você encontrou nos artigos científicos. Se você for fazer uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental, você vai apenas descrever, mostrando as diferentes opiniões dos diferentes autores que você leu sobre aquele mesmo assunto. Mas aí é que começa a confusão. Como eu disse anteriormente, a pesquisa bibliográfica ou documental, ela necessita de uma quantidade muito grande de material a ser lido e pesquisado. Então, você vai ter que ter um poder de síntese muito bem estruturado. Porque senão você vai escrever um artigo que só pode ter 10 páginas, você vai passar e escrever 30. Não vai dar certo. Então, é nesse momento da pesquisa bibliográfica e documental que você vai descrever mostrando as opiniões dos autores que você leu. As opiniões, elas podem ser iguais, elas podem ser congruentes, uma completando a outra, mas também elas podem ser opostas, elas podem ser diversificadas, elas podem ser diversas, uma diferindo da outra.
tanto as duas maneiras são interessantes, porque quanto mais diferente for o seu trabalho, quanto mais ele apresentar opiniões diversas sobre diferentes autores, mais rico será o seu trabalho bibliográfico. Um trabalho bibliográfico bom não é aquele que apresenta somente uma única versão da história. Um trabalho bibliográfico bom é aquele que apresenta diferentes versões do mesmo fato científico, do mesmo fato histórico. Porque se eu apresento diferentes versões, eu estou dando a liberdade para quem vai ler meu trabalho se afinar com aquela que ele mais entendeu que seja correta. Por isso que isso é ciência, né? Você não pode colocar a sua vontade própria dentro do processo científico. Você tem que fugir desse seu... Você pode até ter um direcionamento, mas você não pode deixar isso explícito dentro do trabalho. Por exemplo, no primeiro capítulo descobriu-se isso do texto tal. No segundo capítulo descobriu-se isso, e aí você vai fazendo esse contraponto de todos os artigos que você leu. Por isso que é um negócio meio longo de ser feito e muito trabalhoso. Não é difícil, é trabalhoso. Existe uma diferença entre ser difícil e ser trabalhoso. Porque você vai ter que ler indiscriminadamente vários artigos. E aí de cada artigo você vai ter que separar a ideia central, os achados daquele artigo, as considerações daquele artigo, e depois você vai organizar a sua escrita. O autor tal apresenta sobre esse assunto determinado entendimento. Porém, o autor tal apresenta também sobre esse assunto um entendimento completamente controverso. Porém, existe ainda os autores tais, que concordam com o primeiro autor, mas existe também os autores C, D, F, G, H, J, L, que concordam com o segundo autor. Então, imagina você escrever isso de uma quantidade enorme de autores. Então, é um negócio um pouco trabalhoso, mas é uma proposta. A pesquisa empírica é, como eu disse, mais fácil da gente trabalhar, porque você vai trabalhar ou com número ou vai trabalhar com dados textuais, com texto. Por isso que eu falei que a pesquisa empírica depende da metodologia que você escolher. Se você escolher uma metodologia quantitativa, os resultados que você vai coletar vão ser apresentados em forma de número e de gráficos, de tabelas. Se você escolher uma metodologia qualitativa para fazer o seu trabalho, os resultados que você irá coletar e apresentar vão aparecer em forma de dados e de textos. Porque dentro da metodologia qualitativa, eu posso fazer entrevistas, eu posso buscar a fala da pessoa. Então, é por isso que a metodologia vai estar diretamente relacionada de como você irá apresentar os seus resultados. Você deve, dentro desse processo da pesquisa empírica, mostrar todas as relações existentes entre esses dados que você coletou. Isso vai depender, obviamente, do trabalho metodológico que você escolheu. Qual foi a metodologia que você escolheu? Dependendo da metodologia que você tenha escolhido, é como você vai apresentar e coletar os resultados. O trabalho teórico pode comparar os conceitos, características, o impacto que ele tem dentro da sociedade, pode verificar o que pode provocar ou não provocar uma relação com o que você encontrou. Então, dentro da pesquisa teórica, do seu referencial teórico, você vai colocar isso daqui, os conceitos sobre aquele assunto, as características principais daquele assunto, os impactos que aquele assunto tem sobre o seu problema de estudo, sobre o assunto que você está verificando, sobre o seu problema
E aí, com os resultados que você conseguiu na sua coleta, você vai fazendo esse contraponto, dizendo: na minha coleta eu encontrei igual foi expressado pelos autores tais, 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 tais e tais. Realmente o que foi dito no referencial teórico corrobora com os resultados que eu encontrei na minha coleta, ou justifica, ou ajusta, mas também pode dar o errado. Você pode encontrar uma coisa no referencial teórico e na sua pesquisa de resultado, na hora da coleta dos seus resultados, dos dados, dá alguma coisa completamente diferente. E aí é interessante você falar isso também. Então, o referencial teórico, como eu disse, vai dar o suporte para você fazer essa interpretação desses dados. Esses dados coletados e analisados, como eu falei, eles dependem do tipo de metodologia que você escolheu lá na hora que você estava fazendo seu pré-projeto. Se você escolheu fazer um estudo quantitativo, aí você vai ter que analisar as questões estatísticas. E aí vem outra questão importante. Se você escolher um estudo quantitativo, você já deve ter previsto que tipo de análise estatística você irá utilizar. Vai ser somente o cálculo da média e do desvio padrão? Tá tranquilo. Se for só isso que você vai apresentar, você já tem que deixar lá descrito na sua metodologia. Agora, se você quiser fazer análises estatísticas mais elaboradas, como fazer um teste estatístico que a gente chama de ANOVA, quando ele compara dois grupos para saber se eles têm ou não interações, ou um teste estatístico chamado de derivada, quando eu separo diferentes quantitativos de pessoas em diferentes linhas do tempo, para saber se elas tiveram ou não um aumento, uma decadência sobre determinada questão, você também tem que dizer lá na sua metodologia. Por isso que o resultado está diretamente associado a essa escolha metodológica. E a apresentação desses resultados é obrigatoriamente em forma de gráfico ou de tabela. Não tem como você apresentar um dado estatístico que não seja utilizando algum tipo de gráfico, aí a escolha do gráfico vai ser livre, você que escolhe o que você acha melhor. Obviamente, para cada tipo de assunto, existe gráficos mais especificados, mais direcionados, mas isso também não é uma regra padrão. Vai depender mesmo da sua escolha pessoal, o que é que você acha mais fácil de ser entendido, o que é que você acha que é mais bonito de ser apresentado, ou em forma de tabela, que você vai apresentar também. Caso você tenha escolhido na sua metodologia uma metodologia qualitativa, aí você, na hora da coleta e da análise dos dados, você vai analisar o discurso da pessoa. Você vai analisar o conteúdo que está escrito naquele discurso. Por isso que metodologias qualitativas, elas trabalham com questionários abertos de escrita, porque aí a pessoa vai ficar livre para escrever o que ela acha, são perguntas abertas. O que você acha sobre racismo? Aí a pessoa vai dizer o que é que ela acha de racismo. Eu acho que racismo não existe, eu acho que isso é mentira, é muita falta do que fazer desse povo preto. Ela vai dizer o que ela quer. Depois, quando você tiver todos os questionários juntos, aí você vai fazer uma análise do que foi dito e perceber se aquela população que você está avaliando, que você está pesquisando, tem ou não conhecimento sobre o assunto que você está pesquisando, que no caso é racismo, o exemplo que eu estou dando. A pesquisa qualitativa, ela tem vantagens e desvantagens. A vantagem principal que eu acho é que ela precisa de poucos sujeitos. Uma única pessoa, ela já consegue formular ou dar condição de você fazer uma pesquisa. Mas a desvantagem que eu acho é que ela precisa de muita, muita, muita interpretação. Porque você vai ter que interpretar tudo que essa pessoa tenha dito, escrito, gravado.
e aí isso às vezes atrapalha na hora da organização do seu trabalho. Mas vai depender também da escolha pessoal, né? Se você vai querer quantificar alguma coisa ou se você vai querer qualificar alguma coisa. A pesquisa empírica, ela deve começar principalmente com a comparação dos dados, por isso que você tem que ir lá em loco, lá no campo, para saber se o que você encontrou no referencial teórico sobre aquele assunto é realmente verdade. Então, imagina que você leu no referencial teórico, vamos voltar ao exemplo do racismo, que a gente está na Semana da Consciência Negra, então vamos aproveitar o exemplo do racismo. Imagina que você encontrou no referencial teórico que a população negra sofre com racismo estrutural, que dificulta o processo de evolução, promove cenas de violência, discriminação, segregação, de toda a ordem possível e imaginável. Imagina que você encontrou isso no referencial teórico. Aí você vai até uma determinada escola e aplica um questionário perguntando para os alunos: você já ouviu algum caso de racismo? Você acha que existe racismo no Brasil? O que você entende como racismo? E aí vamos imaginar que os alunos 100% dizem: não, não existe. Eu nunca vi caso de racismo no Brasil. Não, isso aí não existe, não. Aí o que é que acontece? Está acontecendo um contraponto entre o que você encontrou na pesquisa empírica, no campo, e o que você encontrou no referencial teórico. E aí você vai ter que tentar responder isso. Por isso que você tem que fazer análise. Você vai começar a buscar comparar cada um dos dados que puder com os outros dados que você tem. Então, tudo que você encontrou nessa pesquisa, você vai comparar com todos os dados que você leu no seu referencial teórico para você chegar numa conclusão. Aí você vai dizer: poxa, no meu referencial teórico eu estou encontrando todos os autores dizendo que tem racismo, mas nessa escola aqui, especialmente, todos os alunos estão dizendo que não existe racismo. Por que é que isso acontece? Então você vai ter que buscar a resposta disso. É importante esse momento, porque é esse momento que você vai fazer as comparações. Olha, eu encontrei isso aqui no meu referencial teórico, mas lá na pesquisa de campo eu estou encontrando outra coisa completamente diferente. Por que é que isso está acontecendo? Então, encontrar essa resposta é justamente a discussão do seu resultado. Aí você vai ter que se debruçar dentro dos textos, dentro dos conceitos, dentro das interpretações do conteúdo que você está escrevendo para poder encontrar essa resposta e discutir esse resultado que você encontrou na pesquisa de campo. Então você vai comparar tudo que você puder, as diferenças entre as medidas e as quantidades, as frequências de acontecimento, as características uniformes e distantes, qualquer relação que possa existir entre qualquer elemento que você tenha levantado no seu trabalho, tudo isso é motivo de comparação que você possa fazer. Por exemplo, 70 das pessoas mais jovens demonstram um determinado comportamento e 80% das mulheres apresentam outro comportamento. Então, eu estou fazendo uma comparação que 70% de pessoas jovens têm um comportamento X, mas 80% das mulheres não acompanha esse comportamento dessas pessoas jovens. Então, isso aqui eu posso fazer isso aqui é apresentando dado. Obviamente, eu não vou apresentar isso de maneira escrita. Eu vou apresentar isso numa tabela ou num gráfico. E aí você vai apresentar esse resultado e logo embaixo você vai discutir o resultado. Então, aqui você considerou as perguntas do questionário separadamente, mas fez uma comparação entre as duas. Se tivesse mais perguntas, você podia fazer entre todas elas. Aí vai depender de como seu questionário foi construído. Foram duas perguntas, uma pergunta, 30 perguntas. E aí você vai procurar as relações que essas perguntas têm com esse questionário. Por isso que é importante, na hora dessa análise do resultado, como eu falei, mais cuidado. Porque você vai ter que avaliar
ainda mais para descobrir essa relação, se ela tem significância ou não para a resolução do seu problema. Então imagina que você, no questionário lá que foi respondido, responderam um monte de coisa que não tem nada a ver com o seu problema. Aí vai dar um erro. Então era necessário você ter visto isso antes. Agora, no finalmente, se você percebeu que o questionário que você fez não responde o seu problema, você vai ter que refazer o questionário, reaplicar o questionário para que ele lhe dê a solução do problema. Então, isso também é importante você observar. Qual é, por exemplo, a causa, o motivo ou a consequência desses comportamentos nesses grupos de pessoas? Se isso for o seu problema, a partir da resposta que vai ter no questionário, você vai conseguir responder o seu problema de pesquisa. Mas é necessário que o seu questionário que você aplicou lá com a sua amostra tenha condições de responder o problema que você levantou no seu projeto de pesquisa. Caso isso não esteja bem organizado, bem amarrado, é necessário você refazer o seu questionário. Por isso que eu falei nas aulas anteriores e na aula do Meet que nós tivemos, eu falei que um bom projeto de pesquisa resolve ou diminui muitos problemas na escrita do trabalho final. Porque se você fizer um projeto de pesquisa bem feito, bem amarrado, você, quando chegar agora no resultado, você não vai ter nenhum problema. Você vai perceber que o resultado que você vai encontrar vai diretamente responder à hipótese que você levantou e o problema que você quer resolver na sua pesquisa. Você teria que comparar as descobertas da pesquisa empírica com as descobertas da pesquisa bibliográfica. Isso aqui é a base do que é resultado e discussão. Resultado e discussão nada mais é do que eu comparar o que eu encontrei lá no campo, lá na investigação com a minha amostra, com o que eu encontrei na pesquisa que eu fiz nos livros, artigos, revistas. Quando eu faço essa comparação, aí eu vou dizer o que é que eu encontrei de igual, o que é que eu encontrei de diferente, onde é que elas se encontram, onde é que elas se separam, onde é que uma auxilia na outra, onde é que uma dificulta o entendimento da outra. Então, aqui é realmente a discussão do seu trabalho. E é por isso que eu falei que é a parte que dá um pouco mais de dificuldade, que você vai ter que ter mais dedicação para fazer isso. Tem que interpretar como os conceitos que você descobriu nos livros explicam, contradizem, complementam os dados que você coletou na sua observação, nos questionários, nas entrevistas ou nos documentos. Então, aqui é o momento que você vai interpretar isso. Vai fazer esse choque de realidade entre a realidade que você encontrou na pesquisa bibliográfica e a realidade que você encontrou na sua pesquisa de campo. É isso que a gente chama de discussão. É isso que a gente chama de discutir um dado, discutir um resultado. É você fazer esse contraponto, esse choque entre a pesquisa empírica e a pesquisa bibliográfica. Colocar tudo isso de frente com a hipótese que você levantou e verificar se o que, depois dessa interpretação, se ela aceita, se ela confirma ou se ela nega a hipótese do seu trabalho. Então, isso é importante, porque se você só vai conseguir chegar a um resultado final do seu trabalho, uma conclusão do seu trabalho, respondendo ou negando a sua hipótese, depois que você fizer essa interpretação dos dados. Se você não discutir esses dados, você não tem como chegar nesse resultado final. Comparar a ideia que você tinha antes de começar a pesquisa com as constatações que você tem agora na hora que você está fazendo. Então, isso é importante, porque na hora que você vai fazer a pesquisa, antes de você aplicar os questionários, aplicar as entrevistas, fazer o levantamento, a coleta dos dados, você tem uma ideia construída, porque você leu tudo sobre aquele assunto no referencial teórico, ou pelo menos você deveria ter lido tudo sobre aquele assunto no referencial teórico. E aí agora é a hora de você fazer essa comparação. O que eu li está dando certo? O que eu li está indo contra
Então, essa é a visão que você tinha do tema, teoricamente, aqui deve estar mais amadurecida, porque você já leu tudo sobre aquele assunto no referencial teórico. Eu digo teoricamente porque tem algumas pessoas que querem inverter a lógica. E aí querem fazer uma pesquisa de campo, coletar dados numa amostra, sem nunca ter lido nada para escrever o referencial teórico. Não dá certo. Isso não vai acontecer, não vai funcionar. No final vai dar um erro. Então é necessário que você tenha lido tudo sobre o tema, o assunto que você está pesquisando, tenha escrito o seu referencial teórico de maneira bem sólida, mostrando os conceitos, as características, a importância, as discordâncias que a literatura traz sobre aquele assunto, para que na hora que você encontrar o resultado, você tenha como explicar o que você encontrou. Porque se você não tiver como explicar o que você encontrou, sua pesquisa não vai para frente. Aqui é o momento que você tem que se posicionar. Aqui é o momento que você pode dar a sua opinião, mas a sua opinião não pode ser a sua opinião pessoal. A sua opinião tem que ser a opinião que você conseguiu a partir da leitura do referencial teórico, a partir da leitura dos artigos que você utilizou para a escrita do referencial teórico. Então, eu posso dar minha opinião, mas sempre minha opinião tem que ser baseada no que eu escrevi no referencial teórico. Eu não posso simplesmente dizer, eu não concordo. Não pode fazer isso, porque vão dizer, não concorda por quê? Primeira pergunta que vão fazer é, não concorda por quê? E aí alguém vai ter que dizer, eu não concordo, porque outros autores já falaram que isso está equivocado, por isso, 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 por isso. Então, você está dando a sua opinião a partir da interpretação de outros autores, de outros dados científicos de pesquisa que você tenha no seu referencial teórico. Por isso que é importante ter cuidado com isso. Como eu falei anteriormente, existem diferentes métodos de estudo para você fazer essas suas pesquisas de campo. O estudo de caso, como eu falei, eu considero mais simples, mas tem outros que podem ser utilizados. Então, ele é utilizado nas áreas de gestão, analisando um único caso em especial. Então, você escolheu um caso X lá para você analisar. Existe também a revisão de bibliográfica, e esse aqui é comum a todos os artigos científicos, porque não tem como você fazer artigo científico ou qualquer tipo de pesquisa que você não tenha feito uma revisão de bibliografia, você não tenha lido sobre aquele assunto para escrever o seu referencial teórico. Então, é comum, já que é uma forma de investigação com o menor custo e que recruta a menor estratégia logística. Você no computador ali, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você encontra todos os artigos que você quer sobre aquele assunto que você quer pesquisar. Existem 3 tipos de revisão bibliográfica. Agora, aqui sim tem umas que são mais difíceis do que a outra. Tem as revisões narrativas, que são publicações amplas, com a temática aberta. Elas servem para descrever determinado assunto de maneira geral, não informa as fontes utilizadas nem os critérios para busca de referência. Essa aqui não serve para a gente que está fazendo pesquisa científica. Toda pesquisa científica eu preciso ter uma referência. De onde é que você tirou isso? Eu tenho que ter tenho que saber de onde saiu aquela ideia, porque senão não serve para o trabalho científico. Essa pesquisa narrativa, ela não exige protocolo rígido, utiliza basicamente a literatura publicada em livros, artigos e revistas impressas e eletrônicos. Ou seja, eu posso ler qualquer coisa, qualquer lugar, e escrever sobre um determinado assunto de maneira narrativa. Eu acho que isso, tal, sem muita preocupação com as referências, de onde eu retirei isso. Existe a pesquisa integrativa, essa aqui é um pouco mais complexa e ela é importante para nós.
Permite a inclusão de diversos métodos e constitui um instrumento da prática baseada na evidência. Essa aqui é importante para nós. Quem faz pesquisa científica de campo, pesquisa empírica, ele vai até o local para ver o que aconteceu. É realizada com ampla busca de dados na literatura teórica e empírica. Então, eu estou dizendo na teoria que, vamos dar um exemplo de planta. Toda vez que eu coloco uma semente num solo fértil, com água e luz adequada, essa planta cresce. Isso está escrito na literatura. Aí eu vou lá no campo e vejo se isso dá certo. Eu jogo uma semente num solo fértil, jogo água e luz adequada e espero ver se ela cresce. Então, essa é uma revisão de bibliografia integrativa. Eu consigo perceber, do ponto de vista empírico, que o que está escrito do ponto de vista teórico é verdadeiro. Utiliza critérios de inclusão e de exclusão, e isso aqui é importante, porque nem tudo que você vai buscar serve para você escrever sobre o seu assunto. E seus propósitos são definir conceitos, rever teorias, evidências, analisar problemas metodológicos de uma questão particular ou não. Então, essa pesquisa, essa revisão bibliográfica integrativa é o que é importante para o nosso artigo científico, que é justamente a revisão bibliográfica que você vai botar no seu artigo, que é definir os conceitos sobre determinado conteúdo, determinado assunto. E existe a pesquisa bibliográfica sistemática. Essa aqui também é importante para a gente. É uma revisão planejada para responder a uma pergunta específica. Então, eu tenho um tipo de questão e eu vou querer responder isso. Como é que eu faço para responder isso? Eu vou, de uma maneira sistemática, identificar, selecionar e avaliar somente os estudos que dizem respeito à resposta que eu quero responder. Esse tipo de revisão bibliográfica é o que a gente faz na hora que está selecionando os artigos para escrever sobre o assunto da sua pesquisa. Então, eu vou escrever sobre racismo. Só que eu estou querendo escrever sobre racismo e mulheres, sofrido por mulheres. Só que eu estou querendo escrever sobre racismo sofrido por mulheres casadas. Aí, na revisão bibliográfica, eu vou buscar todos os artigos que estejam relacionados a racismo, mulheres casadas. As revisões, os artigos que estão relacionados a mulheres solteiras servem para mim? Não, porque eu só estou interessado em mulheres casadas. Então, essa revisão ela tem um sistema, ela tem uma sistematização. Como é que eu faço para fazer isso, né? Por isso que ela é bem mais complexa. E aí ela é a base daquela meta-análise que eu falei para vocês. A meta-análise faz sistematicamente essas revisões bibliográficas. Ela pega tudo que tenha sobre aquele determinado assunto e ela vai achar, validar ou não o que ela encontrou. Por isso que é mais complicado. Para a gente fazer uma revisão sistemática, existe uma série de passos. E isso é importante na hora da discussão do trabalho de vocês. Porque muitas vezes o referencial teórico que você escreveu não consegue responder às perguntas que você encontrou lá na coleta do seu resultado. Aí você tem que ir buscar novamente na literatura, novamente nos artigos científicos já publicados, resposta para o que você encontrou nos seus resultados. E é por isso que você vai ter que seguir esse passo a passo. Primeiro, definir a pergunta científica. Então, o que é que eu quero encontrar? Especificando a população e a intervenção do seu interesse. O que é que eu quero encontrar? Vamos voltar ao exemplo do racismo. Eu estou querendo saber o assunto sobre racismo relacionado a mulheres negras, moradoras de Teresina, casadas. Então, eu estou querendo escrever um artigo sobre mulheres negras, moradoras de Teresina, casadas, que sofreram algum tipo de atitude racista. Então, eu vou lá no Google e escrevo isso. Mulheres negras, casadas, moradoras de Teresina, atitude racista.
E aí eu vou encontrar, separar todos os artigos que eu busquei sobre isso. Lá nessa base de dados que eu digitei isso, essas palavras-chave, mulheres negras casadas de Teresina que sofreram racismo, vai me apresentar 1 milhão, 1 trilhão de artigos sobre isso. Só que eu não quero todos esses artigos. Ela vai buscar tudo quanto é de palavra-chave. Vai buscar todo o artigo de racismo, todo o artigo de mulher, todo o artigo de casada, todo o artigo de Teresina, todo o artigo de escravidão, tudo que tiver relacionado a isso, essa base vai buscar. Mas eu não quero isso. Eu só quero os critérios que eu falei anteriormente. Mulheres negras casadas que moram em Teresina. E aí eu vou estabelecer esse critério. São todas as mulheres de Teresina? Não, que é muita mulher que tem nessa cidade. Eu vou querer somente as mulheres que moram na zona norte. Então já está afunilando os artigos que eu vou buscar para desfazer minha discussão. Mulheres negras casadas que moram na zona norte de Teresina. Aí eu encontrei esses aqui. E de todos esses daqui eu fui ler o que é que eu estava buscando para escrever para fazer minha discussão. Só que de todos eles que eu encontrei, teve alguns que não me interessaram. Esses aqui, tinha muitos que eu encontrei, mas não me interessaram. Então eu vou ter que refazer essa base de busca para que eu consiga filtrar ainda mais esses artigos, para que eu consiga encontrar somente aqueles que me interessam. Então, dessa filtração dessa base de busca, eu consegui chegar a isso. Apliquei todos os critérios que eu achei que eram necessários, li os artigos para dizer, esse daqui serve, esse não serve, esse serve, esse não serve. Olhei tudo, separei somente o que eu quero. E aí eu cheguei a esse aqui. Cheguei a um total de 20 artigos, 10 artigos. Então, desses 10 artigos, eu tenho certeza que todos eles tratam das mulheres negras casadas que sofreram algum tipo de violência racista, moradoras de Teresina, residente na zona norte dessa cidade. Desses 20 artigos, agora eu vou ler todos eles, retirar as informações que eu considero importante, fazer meu fichamento e apresentar as evidências que eu acho interessante. Então, eu retirei todas as informações que eu quero e aí, a partir de agora, eu tenho condições de discutir os resultados que eu encontrei sobre esse problema. Como eu falei anteriormente também, dentro do projeto de pesquisa, existem vários modelos de pesquisa. Nós aqui, nosso trabalho, nós só vamos utilizar os que estão descritos desse lado. Caso você queira extrapolar a sua pesquisa, fazer uma especialização, mestrado, doutorado, aí você tem todos esses modelos para você escolher qual você acha que será mais interessante. Lembrando que cada modelo tem uma relação direta com o tipo de pesquisa que você vai fazer. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer pesquisa descritiva. Nós vamos descrever um determinado assunto ou uma determinada situação. Essa descrição contrapõe com outro tipo de pesquisa que a gente chama de pesquisa analítica, onde você vai analisar um determinado assunto ou uma determinada situação. Dentro das pesquisas descritivas, eu tenho pesquisas descritivas populacionais, quando eu descrevo determinada população, ou tenho pesquisas descritivas relacionadas a um caso que aconteceu em um determinado local, determinada região ou determinada pessoa,
ou eu tenho pesquisas descritivas relacionadas com a série de casos que aconteceram. Só existem esses 3 tipos aqui que você pode fazer do ponto de vista descritivo. Então, eu só posso fazer pesquisa descritiva populacional quando eu estou relacionando uma população, ou eu posso fazer pesquisa descritiva com um relato de caso, estou relatando algo que aconteceu em algum lugar ou com alguém, ou eu faço uma pesquisa descritiva com vários casos que se repetiram com a mesma pessoa ou no mesmo local. Então, esse aqui é o que nós vamos fazer no nosso artigo científico. Existem os outros modelos de pesquisa. Do ponto de vista analítico, a gente tem as pesquisas experimentais, que são essas que são feitas para desenvolver, por exemplo, a vacina. Existem as pesquisas observacionais, são aquelas que você observa o que está acontecendo, e aí ela pode ser uma observação longitudinal, que é ao longo do tempo, ou ela pode ser uma observação transversal, quando eu separo um espaço de tempo. Quando eu digo que ela é longitudinal, eu sempre vou ter um caso controle, que é quando eu faço a comparação entre duas coisas. Um grupo é submetido a uma determinada situação, o outro grupo não é submetido a essa situação. Passa-se o tempo e depois eu comparo os 2 grupos para saber o que é que mudou no grupo que foi submetido e no grupo que não foi submetido. Ou ela pode ser de coorte. Uma pesquisa longitudinal de coorte é aquela pesquisa que ela faz uma separação num determinado período de tempo específico. Esse período de tempo específico, ele pode ser prospectivo, ele pode ser futuro, ou ele pode ser retrospectivo, ele pode ser no passado. Geralmente essas pesquisas de coorte são pesquisas relacionadas a questões que já ocorreram, como por exemplo, eu quero saber a quantidade de pessoas que morreram em 2020, de fevereiro a março, por Covid, no município de Amarante. Aí eu vou lá nos registros de Amarante, é uma pesquisa de corte, porque é de fevereiro a março, no período de 2020, retrospectiva, porque eu estou indo no passado. Eu estou querendo verificar algo do passado, algo que já aconteceu. E eu posso fazer uma prospectiva querendo saber quanto será o índice de morte das pessoas por Covid de novembro a dezembro de 2022. Aí eu vou fazer uma prospecção. Eu vou esperar, né? Já está na segunda semana de novembro. Na primeira semana aconteceu tantas mortes, na segunda tantas mortes, na terceira tantas mortes, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava morte. Aí eu fiz 2 meses. Então, geralmente a gente faz assim. Para nós, estou falando isso aqui só para título mesmo de informação para vocês. Para nós vamos trabalhar com isso aqui somente, certo? Do ponto de vista da amostra, é importante a gente entender também que existe o universo. Isso aqui eu já falei para vocês, eu só estou reforçando. Do universo, você vai tirar a população investigada, que a gente chama de amostra. E dessa amostra, eu vou selecionar os sujeitos que eu vou investigar para aplicar os questionários ou aplicar as entrevistas. A partir desses sujeitos investigados, é que eu vou fazer as minhas observações. Nem sempre todo o universo vai compor a amostra. Na maioria das vezes, do todo, eu corto um pedaço para eu analisar, porque isso é mais fácil de ser feito. E essa amostra, se for uma amostra muito grande, ela vai necessitar de um cálculo amostral. Por isso que eu falei para vocês que as pesquisas quantitativas, elas são um pouco mais fáceis de serem feitas na hora dos resultados, mas ela tem um problema sério do ponto de vista da amostra, porque ela precisa de uma quantidade muito grande de pessoas
para fazer essa pesquisa. Só que as pesquisas qualitativas, elas dão um pouco mais de trabalho na hora dos resultados, de você selecionar o resultado, mas ela tem uma vantagem do ponto de vista da amostra, porque com uma pessoa, duas pessoas, eu já consigo fazer a pesquisa. Então, tem a vantagem, tem a desvantagem. Isso aqui eu já falei para vocês, só estou reforçando para que, se não ficar alguma dúvida, a gente continuar. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.